Bom, vamos concluir agora a nossa reflexão sobre a virtude da fortaleza. Segundo a doutrina de Santo Tomás, a virtude da fortaleza se encontra no homem que está pronto a aggredi pericula, afrontar o perigo, que está pronto a sustinere mala, a suportar a adversidade por uma causa santa, por uma causa justa. Alguém que na luta pela verdade, pela justiça, pela honestidade, não hesita em suportar toda forma de desafios, como é o caso de um juiz honesto, cumpridor de seus deveres, que julga com honestidade e justiça. Um juiz que enfrenta poderosos para o necessário triunfo da verdade e do bem. Preciso falar? Acho que basta, né? Todo mundo já entendeu. O homem, de fato, por instinto de sobrevivência, teme o perigo, teme os dissabores e os sofrimentos. O medo tira, às vezes, a coragem cívica aos homens que vivem num clima de ameaça, de opressão ou de perseguição. São valorosos os que são capazes de transpor a chamada barreira do medo, com o fim de testemunhar a verdade e a justiça. Para chegar a tal fortaleza, o homem deve, em certo modo, ultrapassar os próprios limites e superar-se a si mesmo, correndo o risco de uma situação desconhecida, o risco de ser mal visto, o risco de se expor a consequências desagradáveis, injúrias, degradações, perdas materiais. A gente está vendo. Por isso que essa virtude da fortaleza hoje está muito boa para o Brasil, né? Se não fosse a turma de Curitiba, nós estaríamos todos na maior inocência achando que o Brasil é feito de os presidentes e senadores e candidatos, são todos muito bons, muito santos. São nada. Tirou o tapete que encobria a sujeira, graças aos procuradores e ao juiz, meus respeitos, Sérgio Moro. A virtude da fortaleza é necessária uma pessoa que vive uma situação limite e consegue conservar a sua calma e serenidade. A virtude da fortaleza nutre os homens de bem, para que sejam sustentados por um grande amor e coragem para implantar a verdade e pela causa que se dedicam. A virtude humana da fortaleza foi iluminada pela fortaleza de Cristo, que enfrentou a paixão e a morte de cruz em solidariedade com os que sofrem e para restabelecer definitivamente a reconciliação e a paz da humanidade com Deus. Virtude importante, a virtude da fortaleza. E vamos ver o que o povo fala sobre a fortaleza. Mais uma última participação do povo aqui no nosso programa. Vamos conferir. O que você entende pela virtude da fortaleza? Bom, a força interior, que eu acho que é a fortaleza, não é? E a gente está precisando praticamente todo dia com a vida corrente, normal das pessoas, não é? A fortaleza é uma virtude que você já nasce com ela ou ela é adquirida ao longo da vida? Eu acho que um pouquinho dos dois. Você tem que cultivar ela. Se você não tiver vontade de chegar lá ou de tomar
medidas para mudar, talvez você não consegue chegar lá, mas é só não se entregar. Não? E qualquer emprego que você puder, precisa de Fortaleza para você tentar fazer bem feito o que você está fazendo. Isso, eu acho que é a base da coisa, que a gente vê que muitas coisas são mal feitas, né? E eu, como engenheiro, tudo tem que se encaixar para funcionar, não é? E eu acho que na vida as pessoas têm que ser fortes e achar essa fortaleza para fazer bem feito, porque tudo é necessário, de varrer a rua até dirigir um país. Tudo é preciso de força, de bom senso, né? E tentar fazer bem feito. Muito bom, né? Eu vejo que todos eles, eu falei que era o último, mas não é o último. Tem ainda uma última participação exatamente sobre a virtude da fortaleza e os nossos, aqueles que estão respondendo aqui no nosso programa, lá na rua, e foi na praça da Assembleia, estão nos ajudando, né? Realmente a voz do povo, espontaneamente, sem preparar, como eu preparei para falar isso, né? Eles falam também coisas muito importantes. Vamos ver a última participação do povo que fala na rua. O que você entende por fortaleza? Fortaleza, para mim, é a pessoa demonstrar que ela consegue resolver as próprias situações ao longo da vida que vão surgindo, né? E com isso eu entendo que às vezes as pessoas podem dar conselhos ou também ter a sinceridade de receber conselhos também das pessoas. A fortaleza, ela é adquirida ao longo da vida ou a pessoa já nasce com ela? Na minha opinião, acho que é ao longo da vida que você se torna uma fortaleza para você mesmo, com o aprendizado, com as coisas que vão surgindo ao longo do tempo e com as situações que vão surgindo. E no dia a dia, né, da vida, no cotidiano, é fácil exercer a fortaleza? Não, não é fácil. Mas eu acho que com o passar do tempo, a gente vai adquirindo e com o passar do tempo também a gente vai ficando cada vez mais forte, né? Porque tem situações que a gente passa que a gente já passou pela mesma situação e consegue se sair melhor em cada situação que vai surgindo, conforme o tempo vai passando. Muito bem. É bom lembrar que todas as características positivas ou negativas que nós temos, 80% é do meio ambiente, da formação, das orientações que nós recebemos, mas tem sempre uns 20% e em alguns casos até mais, que vem da própria identidade de si mesmo, do seu DNA, né, da sua tendência, porque nós distinguimos temperamento e caráter. O temperamento é natural, você nasce predisposto já, dependendo das circunstâncias biológicas. Agora, a maior parte da transformação é feita pelo meio ambiente, pela formação que nós temos. Aqui eu tenho uma participação do Geraldo. Muito obrigado, Geraldo. A sua participação sempre é muito rica, mas o que ele fala aqui é muito complexo, é muito complicado. Eu só vou dar o tema. Foi um tema que nós falamos em programas anteriores, quando alguém perguntou sobre a política eclesiástica, a política interna da igreja, né, na eleição dos papas, na renúncia do Papa Bento XVI. Então ele versa sobre isso e eu agradeço a participação, mas ao ler ao vivo é muito complexo, seria, digamos assim, teria que ser vis-à-vis, teríamos que ter as pessoas assim, uma palestra, por exemplo, e não a televisão. Tem alguma coisa aí? Sim, tem uma participação de quem gostaria de participar do sorteio. Tem a Maria Helena, lá do bairro Alto dos Pinheiros. E ela destaca ainda que o senhor falou muito bonito no De Olho da Realidade. A Vani de Oliveira, do bairro Riacho. Ela fala que o tema de hoje está muito apropriado para ela, porque ela está se sentindo fraca e está precisando dessa virtude fortaleza. E a Maria do Carmo, lá de Ponte Nova, ela manda aqui uma mensagem carinhosa, agradecendo pela sua resposta e pela atenção que a gente tem com eles lá de Ponte Nova. Que bom,
Beleza. Bom, nós temos ainda um tempinho e eu gostaria de lembrar que daqui a pouco eu vou ler para vocês uma poesia, antiga poesia, mas que era em inglês, foi traduzida em português, mas não agora, vou fazer isso depois. Esta poesia, ela vai dizer tudo aquilo que nós falamos neste programa, só em forma poética. Até porque a virtude da fortaleza, ela não pode se dissociar de duas outras virtudes humanas. Nós estamos colocando 4 virtudes importantes, mas junto com essas 4 virtudes há muitas outras, né? Então, por exemplo, a fortaleza, ela não pode se dissociar da virtude da humildade. Isso é muito importante. O forte não é aquele que alardeia a sua força, a sua fortaleza, é o contrário. Na verdade, o que se demonstra exatamente forte é aquele que no decorrer de sua existência aparece como fraco. Nós vemos Jesus, por exemplo, e vemos vários exemplos, e outros não são aqueles que alardeiam. A outra virtude que está muito associada à fortaleza e que talvez seja a demonstração do que é alguém que tem a virtude da fortaleza é a serenidade ao enfrentar as dificuldades. Não é aquele que esbafeja, que dá tiro, que xinga, não é um Rambo, mas é aquele que conserva a capacidade de ser sereno diante das dificuldades, diante dos desafios. E é esta poesia que nós vamos ler para vocês no próximo bloco. Voltamos.